Vamos ao quadro direto de Brasília no Jornal da Fã desta terça-feira. Os bastidores do Planalto. As informações do centro do poder. Direto de Brasília, com Anderson Góes. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a você, ouvinte da Fã FM, aqui no Jornal da Fã. Eu sou Anderson Góes e falo de Brasília, trazendo os principais fatos dos bastidores da política nacional. Narciso Machado, ouvinte da Fã FM, a semana foi marcada por tensão entre os poderes. Escândalos que envolvem o INSS, novos pedidos de impeachment contra o presidente Lula, decisões duras do STF, resistências do Senado, articulações de bastidores na Câmara dos Deputados. E também uma possível federação entre republicanos e MDB que pode impactar diretamente a política em Sergipe. O escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS ganhou novos capítulos e agora atinge diretamente o meio político. As investigações revelaram que pessoas ligadas a pelo menos 6 partidos políticos estão envolvidas no esquema, que cobrava taxas de aposentados e pensionistas de forma indevida. A Advocacia Geral da União entrou em ação e pediu bloqueio de bens de mais de 14 suspeitos, numa tentativa de assegurar a devolução dos valores desviados. A pressão aumentou fora e dentro do Congresso. Como reflexo direto desta crise, foi protocolado na Câmara o 3º pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A oposição acusa o governo de omissão diante das fraudes e cobra responsabilidades. Apesar de não haver clima político, Narciso, para o avanço do pedido, o movimento aumenta o desgaste do Planalto e sinaliza que a oposição vai usar o escândalo como munição nos próximos meses e trabalhar este tema para, quem sabe, em 2026, desgastar o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Narciso, outro ponto de atrito entre os poderes veio do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF decidiu manter a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ele é acusado de interferência política na Polícia Federal e também de envolvimento em atos antidemocráticos. A decisão contraria diretamente a Câmara dos Deputados, que havia sustado o processo com base em prerrogativas parlamentares. Diante disso, o PSOL acionou o próprio Supremo pedindo a anulação do ato da Câmara, alegando que a Casa interferiu indevidamente no Judiciário. Esse embate institucional deve continuar no centro do noticiário ainda nesta semana. Um outro ponto importante aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, é quanto ao ex-presidente Collor. Ele voltou ao noticiário. O ex-presidente pediu ao ministro Alexandre de Moraes que reconheça a prescrição da sua pena por corrupção passiva, no caso da Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente alega que o prazo legal já teria expirado e que impediria a execução da pena. A solicitação está sob análise e pode ter reflexo direto em outras ações semelhantes que ainda tramitam na Corte Suprema do nosso país. A economia do Brasil não vai tão bem, Narciso. No campo econômico, mesmo com a taxa Selic em 14,75 ao ano, maior patamar desde 2006, a inflação segue resistente. O aumento dos juros ainda não conseguiu conter a alta dos preços, que continua pesando no bolso da população brasileira. Itens essenciais como alimentos, combustíveis e energia mantêm a trajetória de alta. O governo busca alternativas para estimular o consumo, mas enfrenta limitações fiscais e de desconfiança do mercado financeiro, que está um pouco receoso em relação à economia do nosso país. Já no Senado, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, se manifestou contra o projeto que trabalha o aumento de parlamentares federais. Segundo Otto Alencar, a proposta não é prioridade neste momento, principalmente diante da crise econômica e da baixa popularidade do Congresso junto à população. E ainda na Câmara, Narciso, uma movimentação discreta pode trazer efeitos duradouros. O presidente da Casa, Hugo Mota, ampliou os poderes do procurador parlamentar e nomeou para a função o deputado federal Marcos Pereira, que também
é presidente nacional do Republicanos. Eu estive com o deputado Marcos Pereira, conversei pessoalmente com ele. Ele revelou também que há uma articulação avançada para a formação de uma federação entre o Republicanos e o MDB. Se essa aliança for confirmada, terá impacto direto em estados como o nosso, Sergipe. Isso porque Agostinho Ribeiro, do Republicanos, é uma forte liderança, e nós também temos o senador Alessandro Vieira, do MDB. Ambos, aparentemente, não têm tantas divergências, mas em Lagarto, Alessandro está com os reis. Como é que ficaria esse xadrez político em Sergipe com a possível federação entre Republicanos e MDB? Esses foram os bastidores da política aqui em Brasília. Narciso movimentou muito a semana passada, vai trazer desdobramentos nesta semana que se inicia. Eu continuo por aqui acompanhando os bastidores do poder, sempre com informações exclusivas aqui para o Jornal da Fã. Eu sou Anderson Góes, direto de Brasília, nos bastidores do Planalto. Os bastidores do Planalto. As informações do centro do poder. Direto de Brasília, com Anderson Góes.